Olá, bem-vindos a mais uma pílula do Caminho, Verdade e Vida. A gente está lendo esse livro pelo Espírito de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, Caminho, Verdade e Vida. Essa é uma edição antiga, muito provavelmente você tem uma edição mais moderna que a capa é diferente. Hoje a gente vai ler o capítulo 37, Honras Vãs. Mas antes, deixa eu fazer uma pequena prece. Amado Mestre Jesus, eu agradeço a oportunidade de estar aqui fazendo esse trabalho. Peço a inspiração, a proteção para que a gente possa fazer o melhor trabalho possível, para que a gente possa compreender as lições que serão passadas nesse vídeo e que possamos, além de compreender, colocar em prática em nossas próprias vidas. Agradecemos o apoio, que assim seja. Graças a Deus. Bom, então, capítulo 37, Honras Vãs. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Jesus está em Marcos, capítulo 7, versículo 7. Deixa eu dar uma contextualizada nesse versículo. No capítulo 7, eu vou ler naquela tela ali. No capítulo 7, eu vou ler o versículo 1. E juntaram-se a ele, a Jesus, os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. Agora o versículo 2. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isso é, por lavar, os repreendiam os discípulos. Versículo 3. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Agora o versículo 5. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? Versículo 6. E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, eles fizeram uma indagação a Jesus porque os discípulos não seguiam a tradição dos antigos. Mas os antigos não são deuses, os antigos são homens, não é? Então, essa tradição dos antigos não é a real mensagem de Deus. E aí vem o versículo 7, que a gente leu aqui, que diz assim: em vão, porém, me honram ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. E aí Emmanuel vem explicar. A atualidade do cristianismo oferece-nos lições profundas relativamente à declaração acima mencionada. Olha só. A atualidade do cristianismo, então, nos oferece lições profundas acerca das palavras de Jesus, as palavras acima. Ninguém duvida do sopro cristão que anima a civilização do Ocidente. Sopro cristão, e não cristianismo, e não doutrina cristã, e não máximas do Cristo. Cumpre notar, contudo, que a essência cristã, em seus institutos, não passou de sopro, sem renovações substanciais, porque logo após o ministério divino do Mestre, vieram os homens e lavraram ordenações e decretos na presunção de honrar o Cristo, semeando em verdade separatismo e destruição. Então, olha só que coisa. Veio o Mestre Jesus, trouxe todos os ensinamentos e, com o passar dos anos, os homens vieram com a desculpa de honrar a palavra do Mestre e inventaram todo tipo de normas, diz aqui, lavraram ordenações e decretos, achando que estavam honrando o Mestre, mas na verdade eles estavam conseguindo semear separatismo e destruição, alterando as palavras do Mestre, né? Bom, os últimos séculos estão cheios de figuras notáveis, de reis, de religiosos e políticos que se afirmam defensores do cristianismo e apóstolos de suas luzes. Os últimos séculos está cheio desse tipo de gente. Todos eles escreveram ou ensinaram em nome de Jesus. Então, um monte de gente nos últimos séculos
se dizendo discípulos da sua luz, da luz de Jesus, não é? E escreveram e ensinaram em nome de Jesus, sempre em nome de Jesus. Os príncipes expediram mandamentos famosos. Os clérigos publicaram bulas e compêndios. Os administradores organizaram leis célebres. No entanto, em vão procuraram honrar o Salvador, ensinando doutrinas que são caprichos humanos, porquanto o mundo de agora é ainda campo de batalha das ideias, qual no tempo de Cristo. No tempo em que o Cristo veio pessoalmente a nós. Apenas com a diferença que o farisaísmo, o templo, o sinédrio, o pretório e a corte de César possuem hoje outros nomes. Então, as coisas continuam muito parecidas, se não dizer iguais, eram no tempo do Cristo, no tempo do Mestre Jesus. Só que as coisas mudaram de nome, mas na verdade continua tudo a mesma coisa. E ele termina. Importa reconhecer, desse modo, que sobre o esforço de tantos anos é necessário renovar a compreensão geral e servir ao Senhor, não segundo os homens, mas de acordo com os seus próprios ensinamentos. Né? Então, essa é a crítica. Da mesma forma que os fariseus, os escribas, lá atrás, diante do mestre, estavam criticando os discípulos e questionaram o próprio mestre por que os discípulos não seguem a tradição dos antigos, e aí o Cristo responde, olha, vocês estão me ensinando, vocês estão me trazendo ensinamentos de homens e não de Deus, né? E é nesse mesmo capítulo 7, que um pouquinho mais para frente, eu não lembro do versículo, ele diz que o mal não é o que entra pela boca, o mal é o que sai da boca do homem, né? Bom, é basicamente isso, esse capítulo. Como eu fui lendo e interrompendo, eu vou fazer mais uma leitura inteira para você apreender o todo do texto. Então, capítulo 37, honras vãs. Em vão, porém, me honram ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Essa frase é atribuída a Jesus, está no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 7. A atualidade do cristianismo oferece-nos lições profundas relativamente à declaração acima mencionada. Ninguém duvida do sopro cristão que anima a civilização do Ocidente. Cumpre notar, contudo, que a essência cristã em seus institutos não passou de sopro, sem renovações substanciais, porque logo após o ministério do Divino Mestre, vieram os homens e lavraram ordenações e decretos na presunção de honrar o Cristo, semeando em verdade separatismo e destruição. Os últimos séculos estão cheios de figuras notáveis de reis, de religiosos e políticos que se afirmam defensores do cristianismo e apóstolos de suas luzes. Todos eles escreveram e ensinaram em nome de Jesus. Os príncipes expediram mandamentos famosos, os clérigos publicaram bulas e compêndios, os administradores organizaram leis célebres. No entanto, em vão procuraram honrar o Salvador, ensinando doutrinas que são caprichos humanos, porquanto o mundo de agora ainda é campo de batalha das ideias, qual no tempo em que o Cristo veio pessoalmente a nós, apenas com a diferença de que o farisaísmo, o templo, o sinédrio, o pretório e a corte de César possuem hoje outros nomes. Importa reconhecer desse modo que sobre o esforço de tantos anos é necessário renovar a compreensão geral e servir ao Senhor, não segundo os homens, mas de acordo com os seus próprios ensinamentos. Bom, pessoal, esse era o conteúdo de hoje, era o que eu precisava passar. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro, e gostaria também de agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos virtualmente, em torno da palavra do Mestre Jesus, fazendo esse trabalho que tanto nos engrandece, que tanto enche o nosso coração de felicidade. Eu gostaria sinceramente que essas palavras pudessem tocar os corações de quem está assistindo e que nós, acima de tudo, consigamos colocar em prática nas nossas vidas todos esses ensinamentos. Que assim seja. Bom, gente, essa foi a Pílula do Caminho, Verdade e Vida.
Eu espero que vocês... se por acaso você está gostando e você tem algum amigo que talvez possa estar precisando de uma palavra amiga, compartilha com ele essas pílulas. Aqui na Associação Médico Espírita, a gente publica essas pílulas 3 vezes por semana. Toda terça-feira, toda quinta-feira e todo sábado. Sempre às 9 horas da manhã tem uma pílula nova. Então, compartilha com os amigos. Quem sabe você tem pessoas que estão precisando de ouvir uma palavra amiga, uma palavra de consolo, e isso possa trazer benefício para essas pessoas, tá bom? Então, um grande abraço. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês e espero revê-los na próxima Pílula do Caminho, Verdade e Vida. Até a próxima!